E realmente é um momento histórico para o nosso país, né, queridos? Eu fiquei muito feliz hoje de ver a nossa seleção de vôlei conseguir ter tira para mim um pouquinho lá do fundo, porque senão vai ficar dando eco. Tendo condições de alcançar aquela medalha de ouro, né? A gente precisa disso no nosso país. Nosso país está tão deprimente, algumas dificuldades, situações, que a gente precisa dessas vitórias passageiras. A gente sabe que amanhã tudo vai voltar ao normal, as dificuldades do dia a dia, mas é bom, faz bem para o nosso país, anima um pouco o povo, fortalece. Então isso é importante, a gente poder experimentar isso, né? E nós encerramos, como país, como povo, né? O nosso país hoje tem o privilégio de estar encerrando essa primeira Olimpíada feita aqui no nosso país. Não vou entrar no mérito da Olimpíada em si, porque existem outras tantas coisas, mas o mais importante é a superação e as lições que ficam disso, né? A gente viu e assistiu nessas competições que foram assistidas, eu espero que você tenha assistido pelo menos algumas delas, e você pôde com certeza ver alguns exemplos de superação, de histórias de pessoas que se superaram. Você com certeza viu algumas vitórias espetaculares. Você também pode ter visto muitas frustrações. Muita gente chegou como o grande astro e saiu sem levar absolutamente nada. Saiu no ostracismo. E alguns outros chegaram por baixo, sem qualificação, sem muitos méritos, e alcançaram alguns resultados. Então eu quero refletir com os irmãos nesta noite, porque nós também, cristãos, estamos numa corrida. Talvez você não saiba, talvez você ache que quando você foi chamado para viver a vida cristã, você estava apenas numa arquibancada, sentado ali, esperando o tempo passar. Mas a grande verdade é que Deus não nos chamou para ficar sentado e contemplando o tempo passar. Deus nos chama para uma corrida, e é realmente uma corrida. E essa corrida tem algumas dificuldades, porque não é uma corrida no plano. É uma corrida de obstáculos, é uma corrida de dificuldades, é uma corrida que exige de mim e de você uma postura, não é uma corrida qualquer. E assim como na Olimpíada as pessoas correm para poder alcançar algum prêmio, também existe um prêmio para a tua corrida espiritual. Então abra a sua Bíblia, para você não achar que eu estou falando heresia, abra a tua Bíblia lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículos 1 a 3. Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. Veja o que o escritor de Hebreus, que não é Paulo, ninguém sabe quem é o escritor de Hebreus, mas não importa. Veja o que ele diz: portanto, nós também, ou seja, eu e você, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, o estádio lotado, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Agora abre a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículos 24 a 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27. Agora sim, o apóstolo Paulo, assistindo aos jogos daquela antiguidade, ele vai fazer a mesma comparação, ele vai fazer a mesma analogia, para mostrar exatamente o que está acontecendo. No capítulo 9, versículo 24 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis.
E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, mas assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Amém? Vamos orar? Deus, te louvamos e agradecemos, porque esta é a tua palavra, Senhor. Palavra de vida, palavra de poder. Não está por acaso escrito neste livro, Senhor, porque ela foi escrita para a edificação das nossas vidas. Então, Espírito Santo, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Quem sabe uma pessoa entrou nesta noite e precisa desta palavra. Quem sabe alguém que está nos ouvindo pela internet precisa desta palavra. Tu conhece o coração, Senhor. O Senhor sabe quais são os temores. O Senhor conhece quais são as limitações do nosso pensamento. O Senhor conhece as dificuldades que nós temos que lidar a cada dia, Senhor. E sabe que muitas vezes pensamos em desistir. Muitas vezes pensamos em sentar à beira do caminho e ficar esperando o tempo passar. Mas há uma corrida proposta para cada um de nós. E nós clamamos em nome de Jesus para que o Senhor, de uma forma especial, opere nesta noite e fale com cada um de nós, para que o teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nestes dois textos que eu estou ministrando ao seu coração, tanto o texto de Hebreus quanto o texto de 1 Coríntios, nós vamos ver três fatos distintos que fazem parte da nossa caminhada. Primeiro, que há uma corrida, há alguma coisa para nós fazermos, há uma corrida para a qual nós precisamos caminhar. Segundo, há uma capacitação para esta corrida, ou seja, Deus nos coloca num caminho, numa direção, e Deus também nos dá as capacitações para que nós possamos correr e caminhar. E a terceira coisa mais importante, este caminho tem uma meta de chegada. Este caminho não é um caminho que vai dar a lugar algum, mas antes é um caminho que tem uma meta clara e definida, um alvo claro e definido para que nós possamos alcançar. Deus não coloca nada diante de nós sem um propósito claro. E a caminhada que Ele propõe para mim e para você tem claramente uma meta a ser alcançada. Como é esta corrida? Esta corrida começou no dia do seu novo nascimento em Cristo Jesus. No dia em que você disse sim a Jesus, a sua proposta ao seu coração, começou uma corrida. Talvez naqueles dias você correu e nem percebeu o quanto você tinha capacidade de correr, de tão entusiasmado que você estava. Você estava igual aquele debutante de uma corrida, que nos primeiros 100 metros corre, mas sai numa disparada, e você correu e saiu correndo, e você fazia isso, e você fazia aquilo, e quando menos as pessoas tinham que segurar, porque você corria demais. Mas aí começaram a vir algumas dificuldades, começaram a aparecer alguns problemas, começaram a aparecer alguns obstáculos, e começou a bater em você a canseira, começou a doer os lombos, começou a doer as pernas, começou a ter algumas dificuldades, e aí com isso, algumas pessoas, elas começam a diminuir o ritmo. Algumas outras pessoas, diante das dificuldades, elas começam a repensar se o caminho está correto. Elas olham para o prêmio, elas olham para a direção, elas dizem, olha, o prêmio é bom, mas acho que não é para mim. Eu acho que eu vou ficar por aqui. E nessa corrida, algumas pessoas simplesmente tomam atalhos, pensando que vão chegar mais rápido na meta final. E algumas dessas pessoas que tomaram o atalho nunca mais voltaram, porque o atalho não leva a lugar absolutamente algum. O atalho desvia a gente de caminhar na direção proposta. Esse texto diz lá em Hebreus que todos nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, observando como nós estamos caminhando. Quem é essa grande nuvem de testemunha? Uma grande nuvem de testemunha que está te observando são os anjos do céu. A cada vitória que você passa, a cada momento que você ultrapassa um obstáculo difícil, a cada barreira que você rompe na sua vida, há uma torcida e os anjos do céu vibram como os torcedores do estádio quando se marca um gol ou quando se consegue um tento.
Você consegue imaginar isso ou não? Há uma multidão de anjos torcendo por você, e a cada vez que você alcança uma vitória, há um aplauso, há uma celebração, porque você alcançou uma vitória. Também este texto mostra que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Essa outra parte de grande nuvem de testemunha são as pessoas com as quais você lida no seu dia a dia, que estão olhando para a sua vida para saber como é que você está andando, para ver se vale a pena caminhar o caminho que você caminha ou não. Essas pessoas que são uma grande nuvem de testemunha, elas estão assistindo como é que nós estamos resolvendo os nossos problemas, como é que nós lidamos com os percalços da vida, como é que a gente lida com os tropeços, como é que a gente lida com os obstáculos, como é que a gente lida com a frustração, como é que a gente lida com cada situação da nossa vida. Eles estão só de olho na gente. As Olimpíadas têm esse caráter didático. Agora vai sair um monte de jovens querendo ser atleta. Vai sair um monte de criança. A criançada que nascer agora vai chamar o Usain Bolt. Bolt para cá, Bolt para lá. Você vai ver uma geração de criança com o nome dos atletas, porque movimenta as pessoas. As pessoas estão rodeadas, estão olhando para procurar saber como é que você está vivendo a vida cristã, como é que você está vencendo, o que você está alcançando. E na medida em que você alcança, muitas pessoas vão querer viver como você vive. Quando você tem derrota, as pessoas não vão querer ter a derrota que você tem. É por isso que nós precisamos olhar para cada dificuldade que nós enfrentamos e perceber como é que Deus quer usar cada uma delas para que nós possamos alcançar os resultados. Então, o que eu tenho que fazer para que a minha caminhada seja uma caminhada proveitosa? O que eu preciso fazer para alcançar este prêmio? O que eu preciso fazer para ouvir a torcida gritando no estádio a vitória? O que eu preciso fazer para não decepcionar aquele que está esperando do outro lado da linha de chegada? E aí a gente vai entender umas coisas interessantes. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 9, 26, o texto que nós lemos, que esta corrida exige esforço e obediência às regras. Ele diz que nenhum atleta pode fazer aquilo que tem que ser feito, mas ele não pode desrespeitar a regra. Para cada alvo, para cada objeto, para cada situação que tem que ser enfrentada, existem regras. E nós muitas vezes queremos alcançar alguma vitória, mas nós não queremos pagar o preço da regra. Nós não queremos fazer exatamente o que a regra impõe. E Paulo vai dizer que nenhum atleta que ganha alguma coisa contra a regra tenha uma vitória lícita. A vitória só é lícita se você compete exatamente do jeito que é a regra. Para entender a regra, você tem que pegar a Bíblia e ler a regra. A regra é a Bíblia. Ela vai dizer para você como é que você se aproxima de Deus. Ela vai dizer para você como é que você lida com as dificuldades da sua casa. Ela vai dizer para você como é que você lida com as dificuldades do seu trabalho. Ela vai dizer para você como é que você ultrapassa todos os obstáculos possíveis da vida. A Bíblia é a nossa regra que nos permite combater o bom combate, que nos permite ir no campo de batalha, vencer o inimigo de uma forma inquestionável, que o inimigo não tenha absolutamente nada que questionar das nossas vidas. Mas exige esforço, e talvez seja a coisa mais difícil para as pessoas, porque nós não queremos fazer força, nós queremos que as coisas venham para nós de mão beijada, nós queremos que tudo caia do céu para nós, e nós não tenhamos que fazer esforço nenhum. Nós brasileiros temos uma dificuldade com a teologia da graça, porque na cabeça da gente, teologia da graça significa não fazer nada. Na teologia da graça, na nossa cabeça, significa abrir a boca, receber dos céus as bênçãos que cairão sobre nós. Na teologia da graça, significa que eu simplesmente posso descansar. Tem que tomar cuidado com isso. Porque a gente, quando não entende a teologia da graça, a gente vai para o lado extremo. Ou a gente vai para a teologia da meritocracia, que eu tenho que dar para receber, e ficar comprando Deus. Ou a gente vai para a teologia que não faz nada e espera tudo cair do céu. E essas duas coisas desagradam a Deus, porque não é a teologia correta, não é a relação correta nossa com Deus. Na corrida proposta que o Senhor tem para mim e para você, nós precisamos entender que nós precisamos abrir mão de prazeres pessoais. Paulo vai dizer que o atleta, quando está se esforçando para poder treinar,
e a gente vê a pessoa fazendo um salto à altura, 6 metros e pouco, e a gente fica imaginando como é que é possível aquilo. O cara não pulou 6 metros no primeiro dia, ele começou pulando 1 metro, 2 metros, 3 metros, caiu, estatelou no chão quantas e quantas vezes, até conseguir fazer aquele salto perfeito. Para você fazer algo e alcançar algo na vida, você precisa treinar, você precisa investir a sua vida, você precisa investir o seu suor, você precisa colocar força naquilo que você faz. Paulo diz que nós precisamos entender, que nós precisamos abrir mão de alguma coisa, e Paulo diz, olha, aquelas pessoas para correrem no estádio, para ganhar o primeiro prêmio, eles deixam de comer a macarronada que eles gostam, eles deixam de fazer isso, eles deixam de passear no shopping, eles deixam de fazer aquilo, eles abrem mão de um monte de coisa, por quê? Porque eles sabem que eles não podem ter tudo. Não é possível no mundo que nós estamos vivendo, ter tudo que nós queremos ao mesmo tempo. Para você conseguir alcançar alguma coisa, você precisa ser capaz de abrir mão de outra. Estava conversando outro dia com o Juarez ali, que está fazendo mestrado. E não está fazendo mestrado porque tem dinheiro sobrando para investir no mestrado. Está fazendo mestrado com extremo sacrifício, com extrema dificuldade. E quantas vezes eu fico imaginando, quantas vezes, Juarez, você pensou em desistir? Quantas e quantas vezes? A mulher está doida para casar, arrumou um negão bonito, está doidinha para casar. Mas ele tem que fazer uma escolha. Tem que fazer uma escolha. E tem que fazer uma escolha, não tem alternativa. Não dá para fazer as duas coisas, tem que fazer uma escolha. E na nossa vida, irmãos, nós precisamos fazer escolhas. E nós precisamos entender que quando nós escolhemos algo, nós estamos renunciando a alguma coisa. E nós precisamos entender por que nós estamos renunciando. E nós precisamos olhar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque quando nós fazemos a escolha certa, as bênçãos vêm sobre a nossa vida, queridos. Quando fazemos a escolha errada, nós vamos ter que colher as consequências das decisões da escolha errada. E quando nós escolhemos pensando no menor esforço, nós estamos jogando contra a nossa vida. Quando nós escolhemos aquilo que nos é mais confortável, nós estamos jogando contra a nossa vida. Ah, não vou fazer tal curso não, porque é muito difícil. Vou fazer o mais fácil. Faça o mais difícil. Depois que você faz o mais difícil, o mais fácil fica fácil. Quando a gente é capaz de investir naquilo que Deus tem para a nossa vida, naquilo que é o projeto de Deus, nós somos capazes de abrir mão e de renunciar, porque nós estamos olhando e mirando para algo que é muito melhor que Deus tem para nós. O problema é que algumas pessoas querem tudo de bom que Deus tem para elas, mas não são capazes de abrir mão de absolutamente nada. Por isso, Romanos no capítulo 8, no versículo 13, diz que nós temos que aprender a renunciar. E lá em Romanos 8, 13, a palavra do Senhor diz assim, pois se vocês viverem de acordo com a carne, o que vai acontecer? Morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Nós precisamos aprender a renunciar a nós mesmos. E precisamos aprender a renunciar aos valores do mundo em nossa mente. Todo dia nós temos uma decisão a ser tomada. Porque quando você está correndo, você está olhando para um lado e você vê algo atraente. Você está correndo, vê algo do outro lado e você vê algo atraente. E se cada vez que você vê algo atraente na sua vida, você parar, e você pegar os atalhos, e você parar, e você pegar os caminhos alternativos, você não alcança a meta final da sua vida. Se nós queremos alcançar algo na nossa vida, nós precisamos entender que há um caminho proposto e que pode parecer coisas mais interessantes do nosso lado, mas nós temos que ter um alvo claro e definido e nós temos que caminhar na direção deste alvo, porque é assim que Deus abençoa as nossas vidas. Deus não abençoa uma pessoa, irmãos, que um dia começa uma coisa e não termina, outro dia começa outra e não termina, depois começa outra e não termina, e depois começa outra e não termina. Deus não abençoa esse tipo de gente. Deus abençoa aquele que começa e vai até o fim, e paga o preço necessário, mantém a sua palavra, e vai perseverando até o fim, para alcançar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Também esse texto, lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, fala de uma condição essencial para cruzar a linha de chegada. Ele diz lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém vai cruzar a linha final.
O que significa isso, amados? Santificação significa renúncia. Não é possível ser mais santo se você não renuncia. Não é possível ser mais santo se não renunciar a absolutamente nada. É impossível você ter mais santidade tendo mais prazeres. Não é possível. Não é possível. Ou o prazer da nossa vida está nas coisas de Deus, ou então nós não vamos alcançar a santificação. Ou você abre mão de alguma coisa para alcançar algo, ou você não tem aquilo que você espera. Também esse texto lá em Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2, mas no versículo 1 diz que exige paciência. Vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Vida cristã é uma maratona de obstáculos. Subidas e descidas íngremes e com pedras. Subidas e descidas com lagos a serem atravessados. Dificuldades onde você muitas vezes não tem ideia do que vai acontecer. É uma caminhada pela fé, onde muitas vezes você tem que entrar completamente no escuro, onde muitas vezes você tem que entrar completamente sem ter a certeza do que vai acontecer, mas a fé é tão forte que te impulsiona e você entra e você sai do outro lado. Eu ficava desesperado, acho que os mais velhos que vão saber disso. Tinha um filme, uns anos atrás, o filme do Tarzan. Lembra de Tarzan ou não? Os mais velhos lembram aí, né? Os mais novos vão procurar saber quem que é o Tarzan, que eu não vou contar para vocês não. Mas o Tarzan, ele tinha um hábito terrível, ele mergulhava nos trecos assim, nos subterrâneos, e ele ficava desesperado porque ele não conseguia achar a saída do subterrâneo. Imagine, a gente ficava sufocado com ele, né? No final da história ele conseguia sair, ele saía lá, no último minuto quase morria afogado, e a gente vibrava porque o Tarzan conseguia achar a saída. Pela fé, irmãos, muitas vezes tem que mergulhar em situações que você não sabe onde é que está a saída. Você sabe que existe uma saída. Você sabe que Deus é contigo naquela situação. Você sabe que tem que mergulhar e passar em alguma coisa. Lá na frente tem alguma saída, mas você não sabe aonde ela está. Mas você precisa pela fé entrar, mergulhar e saber que do outro lado o Senhor está te amparando e Ele quer ver a tua vitória. Vida cristã exige muitas vezes esse exercício de fé. Exercício de fé é quando você tem que levar a esposa ou uma criança para o hospital e o diagnóstico é completamente obscuro. Nem o médico sabe o que é o problema. Mas você tem fé que Deus vai tirar você daquela situação. Você tem fé que Deus vai levantar. Você tem fé que Deus vai operar. E ainda que você não esteja vendo a saída, ainda que você não esteja vendo o porquê daquela situação, você tem fé que Deus tem um plano e um propósito e que no final Deus vai abençoar e o nome dele será glorificado. Esse exercício diário de fé que nós precisamos passar. Por isso exige paciência. Você não pode se distrair, você não pode abandonar a corrida. Nesta corrida tem obstáculo, situações que vão exigir de você superação. Sabe o que acontece quando nós vencemos uma prova, irmãos? Quando a gente vence uma prova, a gente fica feliz, a gente dá glória a Deus, a gente conta o testemunho. Sabe o que vem em seguida depois daquela primeira prova? Uma segunda prova. E a segunda prova, irmão, ela é sempre mais difícil que a primeira. Pastor, mas estou dando uma má notícia para mim. Eu achei que o negócio era bom, era só passar uma e estava resolvido. Não. Deus está fazendo uma obra na sua vida, querido. E Deus não ensina por teoria, Deus ensina na prática. E como é que Deus vai nos ensinar se não for na prática? Como é que Deus vai ensinar na teoria uma pessoa a ter paciência? Dando dificuldade para ela. Como é que Deus vai ensinar uma pessoa a ser amorosa? Tendo que lidar com o desamor. Como é que Deus vai ensinar uma pessoa a alcançar vitória? Tendo que lidar com as derrotas. As derrotas nos ensinam muito mais do que as vitórias, querido. As pessoas que sabem aproveitar o sabor da derrota, quando elas alcançam o prêmio da vitória, elas experimentam aquilo com um sabor muito grande, porque toda derrota dói, toda dificuldade dói, mas quando você experimenta a vitória, quando você experimenta a bênção, você pode louvar, regozijar, pular e saltar, glorificar ao Senhor, porque você já experimentou a derrota. E não pensa que na vida cristã você não enfrenta derrota. Na vida cristã há momentos de frustração. Assim como em todas as áreas da nossa vida. Na vida cristã há momentos em que tudo vai contra você. Na vida cristã há momentos em que você não vai ter vitória. Imagina você orar por um filho que está doente e o Senhor levar o seu filho. Claro que nós sabemos que é uma bênção, está na glória, etc, etc, etc.
mas gera uma frustração no coração de alguém. E muitas pessoas ficam frustradas com Deus, porque afinal de contas Deus não ouviu a oração, mas não ouviu do jeito que nós queríamos. Mas Deus, irmãos, Ele está no pleno controle de todas as coisas. E se eventualmente aos nossos olhos temos uma situação de derrota, nós temos que olhar com os olhos de Deus, porque Deus não vê dessa forma. Quando nós tropeçamos, quando nós caímos, quando nós temos uma frustração, ou quando nós temos uma adversidade, Deus está usando aquilo para nos capacitar para vitórias maiores. Amém, querido? Deus está te capacitando para vitórias maiores. Se você acha que você está tendo dificuldade para lidar com esse momento da sua vida, saiba que Deus está te capacitando para vitórias maiores. Glória a Deus. Deus está sempre te capacitando para vitórias maiores. Por isso exige paciência. Vão exigir de você uma superação sobrenatural ou ainda uma atitude diante dos desafios. É na hora do desafio que a gente vê quem é que tem bala na agulha. Quem é que tem mais fé? E a gente é muito engraçado porque a gente fala assim: não, eu passo por isso, eu vou lá, eu consigo, eu não sei o quê. Não, deixa comigo. Não, se fosse comigo eu resolvia rápido. Se fosse comigo ia ser assim, ia ser assado. Aí Deus fala: dá, toma. Deus pega a porteira, abre a porteira, bota um burro bravo para a gente montar nele. E aí a gente vê que a gente não consegue coisa nenhuma. A gente vê que a gente não é nada. A gente vê que a gente fracassa. A gente vê que a gente não passa do primeiro galope. Então, irmãos, nós precisamos aprender a ter paciência, amém, queridos? Paciência, paciência. Deus tem a eternidade toda para trabalhar em nossa vida. Deus é paciente, Deus não trabalha apressadamente, Deus vai trabalhando no tempo certo. Quem sabe, meu irmão, você tem sonhado com um projeto para a sua vida, você tem sonhado com alguma porta aberta, você tem sonhado com alguma coisa para Deus realizar na sua vida, mas você está cobrando: Senhor, faz um mês que eu comecei a orar, Senhor, faz 2 meses que eu estou orando, Senhor, está demorando, Senhor, está demorando. Mas, meu irmão, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida. Pastor, mas eu não estou vendo nada. Mas Deus está trabalhando. Há momentos que parece que nós não estamos indo para lado nenhum, mas Deus está trabalhando. Há momentos que nós não entendemos por que Deus nos estaciona, mas Deus está trabalhando. De vez em quando Deus dá uma estacionada em alguma área da nossa vida. De vez em quando Deus diz: espera um pouquinho, espera um pouco aqui, eu vou trabalhar nisso aqui, enquanto isso espera um pouquinho aqui, senta aqui um pouquinho, descansa um pouquinho no banquinho, eu vou trabalhar nessa outra área aqui, daqui a pouco eu volto você para cá, e você vai continuar fazendo. E nós temos dificuldade quando Deus fala para a gente: diminui um pouquinho o ritmo. Nós temos dificuldade com isso. Quando Deus fala para a gente: espera um pouco. Nós temos dificuldade quando Deus fala para a gente: não seja afoito. Nós temos dificuldade quando Deus fala conosco, diz: calma. Porque, irmãos, nós precisamos entender que enquanto nós só conseguimos focar o que está na frente do nosso nariz, Deus está vendo a corrida com o mapa completo. Deus está vendo o que está acontecendo em nosso derredor. Deus está vendo o que o inimigo está levantando de cilada para destruir a nossa vida. E Deus sabe que se nós muitas vezes corrermos apressadamente, sem prestar atenção, se nós corrermos e nós não prestarmos atenção naquilo que virá pela frente, nós talvez não estejamos preparados e nós vamos ter problemas, dificuldades. E Deus não quer, querido, que você tenha uma derrota para você ficar frustrado e parado. Deus não quer que você tenha uma situação em que faça você perder a alegria de continuar correndo. Então, de vez em quando, Deus dá uma segurada na gente. E Deus segura porque Ele nos ama. Deus segura não é para você ficar prostrado. Deus segura porque enquanto Ele está segurando uma área da sua vida, Ele está trabalhando em outra, Ele está operando, Ele está agindo. Deus nunca deixa de agir em nossas vidas. Portanto, essa corrida, querido, exige sacrifício. E a graça é o requisito suficiente para a salvação. Porém, uma vez salvo, você e eu precisamos nos apropriar do reino de Deus. Aquela palavra que nós cantamos agora: toma o teu lugar. Parece tão simples, né? Toma o teu lugar. Mas para Jesus tomar o lugar, nós precisamos dar o lugar. Ele não vai entrar numa luta de boxe com a gente para tomar o lugar. É muito mais difícil que uma luta de boxe. Se fosse uma luta de boxe, ele levava uma primeira ganchada, já caía e dava o lugar para ele, era fácil. Mas não é assim, porque nós não lutamos com Jesus, lutamos com nós mesmos. E a luta mais difícil, a mais inglória, é com o meu eu. Mas olha o que a palavra de Deus diz lá em Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força,
e os que usam de força se apoderam dele. Graça, irmão, serve só para salvação. Salvação é graça. Nós não podemos ser salvos por nós mesmos. Então é graça de Deus nos alcança. E ponto final. A partir daí, para que a gente possa ver cumprido em nossa vida aquilo que diz em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, ou seja, para que a gente possa caminhar no caminho que nos está proposto, é isso que diz Efésios 2, 10, nós precisamos de esforço. Não é de graça, é esforço. Se você quer ter mais do Espírito Santo de Deus, não tem como você ficar sentado esperando acontecer. Você precisa buscar. Se você quer se formar na faculdade, não tem como você simplesmente fazer uma matrícula e ficar esperando o tempo passar. Você precisa estudar. Se você quer algo de Deus, se você quer um dom, se você quer um talento, se você quer cavar alguma coisa preciosa, você precisa buscar. Como é que a gente quer ser cheio do Espírito Santo se tem crente que não sabe o que é uma vigília? Como é que a gente quer ser cheio do Espírito Santo se a gente não para ler Bíblia? Como é que a gente quer ser cheio do Espírito Santo se a gente não para orar? Como é que a gente quer ser cheio do Espírito Santo se nós não damos lugar para o Espírito Santo de Deus atuar em nossa vida? Então não é uma questão de cantar. Cantar é fácil. E glória a Deus porque cantamos. Mas é uma questão de entender que para que a gente possa alcançar as coisas excelentes de Deus, nós precisamos buscar essas coisas excelentes. Elas não virão para você porque você é filho. Elas estão disponíveis para você porque você é filho. Mas elas não virão para você porque você é filho. Onde está escrito isso, pastor? Na Bíblia. Quando Jesus conta lá em Lucas no capítulo 15 sobre a parábola do filho pródigo, tem um outro filho nessa história que ninguém presta atenção nele. Todo mundo acha que esse filho, que é o outro que ficou, é um cara legal, que ele é uma pessoa muito comprometida com o pai, que ele é isso e aquilo, mas não é. Aquele filho que ficou em casa precisava tanto daquela lição quanto o filho que saiu de casa. O filho que saiu de casa experimentou a graça, experimentou a bênção do pai. Mas o filho que estava dentro de casa não usufruiu da bênção do pai. O filho que estava dentro de casa tinha tudo que o pai tinha, mas não desfrutava daquilo que o pai tinha. O filho que estava dentro da casa, ele podia comer do bom e do melhor, ele podia celebrar com o pai, ele podia adorar ao pai, ele podia fazer tudo pelo pai, mas não fazia. Não adianta você morar num castelo e dormir numa cama de palha. Não adianta você ter um carro bom e estar com os dentes tudo estourado. Não adianta você querer viver uma situação tal, não sei o quê, e você está. Porque nós temos que aprender, irmãos, buscar o que Deus tem para nós. E se Deus tem dons e tem talentos, os dons e talentos não cairão do céu. Eles são buscados, eles são cavados, eles são experimentados. Você não vai alcançar nada de Deus se você ficar sentado esperando. Essa teologia miserável de ficar sentado esperando leva um monte de crentes passivos, que se tornam religiosos ao longo do tempo, cumpridores de uma lógica religiosa, mas que não se apropriam de nada que Deus tem para elas. Do mesmo jeito que elas entram, elas saem. Elas saem um pouquinho mais aliviadas porque a consciência humana culpa o homem de não buscar a Deus. Então, como a consciência humana busca o homem, culpa o homem de não fazer o bem, de não buscar a Deus, então a pessoa sai um pouquinho mais confortada. Fiz a minha parte com Deus. Entende o que eu estou querendo dizer, irmãos? Mas isso não gera mudança no coração das pessoas. Isso faz com que elas mantenham esse sistema religioso sobre a vida delas. Mas se você quer mais de Deus, você precisa usar a força. Se você quer tudo que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, seja na área espiritual, seja na área sentimental, seja na área profissional, seja na área de relacionamento familiar, você precisa colocar esforço nisso. Isso significa intencionalidade, significa intenção de fazer para alcançar, significa pagar o preço de fazer alguma coisa para alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Se você quer ter a sua casa melhorada, se você quer ter o seu casamento melhorado, se você quer ter sucesso na área profissional, se você quer ter sucesso na sua caminhada, se você quer ter mais da unção de Deus, você precisa pagar o preço. Você precisa ser capaz de fazer sacrifício. E aí, meus irmãos, não tem alternativa. Ou nós somos capazes de fazer isso, ou nós ficamos apenas com a notícia daqueles que conquistaram alguma coisa. Nós vamos ver acontecendo na vida dos outros e não na nossa vida.
Nós ficamos sabendo que alguém em algum lugar alcançou isso, mas nós não alcançamos. Eu fico imaginando como é que é difícil você ter entrado no mesmo curso, com seus colegas de curso, e aí no dia da formatura todos eles se formam e você não se forma, você é o único que ficou para trás. Deve ser uma frustração terrível. No meu primeiro ano no curso superior em Londrina, meu primeiro ano que eu fui dar aula na universidade, foi logo no ano seguinte que eu terminei o curso, eu fui dar aula para o cara que passou em segundo lugar no meu vestibular. E eu passei em último, glória a Deus. Eu passei em 64, tinha 60 vagas, eu passei em 64. Mas no meu primeiro dia de aula como professor, eu fui dar aula para o cara que passou no segundo lugar. Porque Deus é fiel àquele que persevera, meu irmão. Deus é fiel àquele que busca a presença dEle. Deus é fiel àquele que paga o preço. Deus é fiel àquele que muitas vezes limitado, sem condições, diante das barreiras, diante das dificuldades da vida, diante das impossibilidades da vida, é capaz de fazer o sacrifício para alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Às vezes reclamamos que tem que pegar ônibus para ir para a escola. Reclamamos porque tem que levantar cedo para trabalhar. E daí, você acha que é só você que faz isso na vida? E aqueles milhões e milhares de pessoas que construíram as pirâmides do Egito, depois todo mundo foi assassinado dentro daquelas pirâmides, morreram tudo. Quando terminaram de construir a pirâmide, o prêmio deles foi ser morto na pirâmide, para ninguém descobrir o negócio. Olha como é que a vida é ingrata, irmãos. Você é privilegiado, você é um abençoado, você tem uma cama boa para dormir, você tem uma casa boa para viver, você tem um bom trabalho, você tem uma perspectiva excelente de vida, e Deus preparou tudo para você, e às vezes nós abrimos a boca para murmurar, para reclamar da vida. Então qual é a recomendação de Paulo e do escritor de Hebreus? Primeiro, para você se capacitar para essa corrida, deixe todo o peso de lado, deixe todo o embaraço de lado. Olhe para frente e não para trás, como a mulher de Ló. Interessante que Deus leva Ló para um lugar abençoado. O problema é que eles gostaram tanto do lugar que eles esqueceram de Deus. Nunca se esqueça, você pode estar numa grande bênção na sua vida hoje, mas não se esqueça que foi Deus que capacitou para você estar lá. Nunca ache que sem Deus você pode continuar, porque o dia que Deus fizer assim, você não continua. Nós precisamos entender e valorizar que Deus está operando. O coração daquela mulher estava tão firme naquele lugar que quando ela teve que sair de lá, aquilo foi um trauma para a vida dela. A palavra do Senhor diz lá em Lucas 9:62, que quem lança a mão do arado não deve olhar para trás. Não olhe para trás na sua vida, meu irmão. Não olhe para trás. Talvez tenha tido alguma coisa boa lá para trás, talvez tenha tido, mas não valorize o que foi. Olhe para frente, olhe para aquilo que Deus vai fazer. O seu passado pode ter sido uma bênção, mas o seu futuro com Deus é melhor ainda. O seu passado pode ter sido um fracasso completo. O seu passado pode ter sido de vergonha, mas quando você olha para frente, você vê a glória de Deus operando sobre a sua vida, e você vê o que Deus quer fazer através de você. Por isso lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, o autor diz assim: olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Olhe para o melhor exemplo, olhe para o exemplo da pessoa que venceu todas as dificuldades que tinha pela frente. E não venceu porque tinha um ganho pessoal, não venceu porque ia ganhar alguma coisa pessoal, mas venceu porque tinha claro qual era a missão que ele veio fazer na terra. Por isso que Jesus venceu. Olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Não valorize o sacrifício, mas valorize as bênçãos que vêm daquilo que você faz. Deus é galardoador daquele que o busca. Se você não tem isso gravado na tua Bíblia, grave, risca. Não existe nenhum outro Deus na face da terra que é galardoador daquele que o busca. Se você busca, o que a palavra de Deus diz que vai acontecer? Quem busca, acha, encontra. Quem bate, a porta faz o quê? Abre. Quem pede, recebe. É simples. O reino de Deus é desse jeito. Para você buscar, para você encontrar, você tem que buscar. Para a porta abrir, você precisa bater. Para você receber, você precisa pedir. E tem gente que às vezes a gente vai orar com ela: irmão, o que você precisa aqui? Não, pastor, não precisa nada não. Não precisa nada? Tá bom. Dá para outro, a benção para outro. Qual é o problema? Você não precisa de nada? Você não quer nada? Entenderam, irmãos, como é que nós somos difíceis de entender essas coisas tão simples do reino de Deus?
Nós queremos o reino de Deus na terra, mas como é que o reino de Deus vai ser implantado na terra se nós não formos o agente deste reino de Deus? O reino de Deus é implantado na terra quando nós manifestamos o reino através das nossas ações e atitudes, e o reino se manifesta pelos princípios do reino. O reino se manifesta quando nós somos capazes de entender os princípios do reino e nós vivemos sobre a ótica do reino. Toda vez que nós fazemos alguma coisa de forma errada, não dá resultado. Se você entrar na justiça e fizer um pedido errado, não dá certo o resultado. Não é porque você não tem direito, é porque você fez o pedido errado. Então precisa aprender a fazer o pedido. O advogado gasta 2 anos para entender como é que é o processo judicial. É mais importante ele entender o processo do que entender o direito. Porque quando ele aprende como é que funciona o processo, o direito é fácil. Depois que eu entendo como é que eu faço para fazer uma petição, o pedido é o de menos. Entender, irmãos, como é que nós temos que aprender, como é que o reino de Deus funciona. As nossas dificuldades com as quais nós lidamos no dia a dia, é porque não entendemos como o reino de Deus funciona. Não entendemos as regras do reino de Deus, e aí nós ficamos frustrados com Deus. Ah, Senhor, o Senhor deu para o outro, não deu para mim. Mas por que Deus deu para o outro e não deu para mim? Você acha que foi por acaso que Deus deu para o outro e não deu para mim? Não, Deus não é injusto. Deus não é injusto, irmãos. Amém, queridos? Deus não é injusto. Se Deus tem algo para dar, Ele vai dar para quem realmente merece algo, para quem está buscando. Deus vai dar para quem tem sede. O Espírito Santo de Deus é dado para quem está sedento, para quem está com fome da justiça, está com fome da vontade dEle. É isso que Deus vai fazer. Se eu não tenho fome, se eu estou saciado, Deus não fica desperdiçando recurso. Olhar para Jesus, não valorizar o sacrifício, mas sim os mesmos propósitos. E um outro requisito principal aí, Romanos 8, 26, dependência diária do Espírito Santo de Deus em sua vida. Nós precisamos de dependência diária, diariamente. Para as coisas mais simples, para as coisas médias, para as coisas mais complexas, dependência diária. Porque quando nós temos que tomar decisões pequenas e nós dizemos, não, isso aí eu resolvo, eu sou bom nisso, eu já sei fazer. E nós tomamos a decisão, porque lá atrás tomamos uma decisão, temos o risco de fazer a coisa errada, com a boa intenção. Quer ver um exemplo disso? Quando a arca do Senhor estava lá em Kiriat Jearim, os homens trouxeram aquela arca até aquele lugar, e elas trouxeram aquela arca num carro de boi. E era errado trazer a arca num carro de boi. E deu um problema, morreu algumas pessoas e ficaram ali, e a arca ficou 20 e poucos anos em Kiriat Jearim. Depois Davi, mais para frente, resolveu trazer a arca de volta para Jerusalém, colocar a arca no tabernáculo do Senhor. O que o Davi foi fazer? Um carro de boi. Porque alguém tinha feito um carro de boi, eu vou fazer um carro de boi também. Ele não perguntou para Deus, Deus, como é que o Senhor quer que traz a arca? Ah, como é que foi feito? Ah, fizeram um carro de boi, vamos fazer um carro de boi. Ah, mas é novo, hein? Mas é um carro de boi. Só que a intenção era boa, mas a forma era errada. Entenderam, irmãos, o que eu estou querendo dizer para você? Não fica olhando para trás, ah, mas no ano passado meu pai, meu tio, o irmão tal fez assim. Não, o que o missionário fez, o que o outro fez, o que não importa, irmão, foi feito. Agora você precisa saber o que Deus quer fazer hoje. Para este problema que você tem que lidar, peça a direção, peça a orientação do Senhor. Romanos no capítulo 8, no versículo 26, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ora conosco, geme conosco com gemidos inexprimíveis. Ou seja, Ele consegue traduzir a mente de Deus no nosso coração. Ele consegue fazer o alinhamento da nossa oração, para que a nossa oração não seja improdutiva, para que a nossa oração não caia no chão. Só que às vezes nós oramos porque já aprendemos a orar, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Aprendemos a orar e nós fazemos oração. Ou então nós copiamos o jeito que um ou outro pastor ora e nós fazemos a mesma oração. Mas não é isso que se trata. Se trata de nós nos entregarmos ao Senhor e dizer, Senhor, eu estou passando por um problema, ainda que eu tenha uma certa experiência em lidar com isso, qual é a forma que o Senhor quer que lide com isso? Qual é a forma com que o Senhor quer que nós lidemos com isso? E para terminar, querido, a meta final. Este alvo que deve ser mantido constantemente diante dos nossos olhos. Paulo vai dizer isso em Filipenses 3,14, que nós não devemos desviar o nosso olho da meta. Toda vez que um atleta desvia o olho da meta, ele erra o alvo. E a palavra pecado significa errar o alvo. Toda vez que nós erramos o alvo, nós pecamos. Então não desvie os seus olhos da meta.
Por mais prazeroso, por melhor que possa parecer alguma outra coisa, não desvie os olhos da meta. Você não precisa chegar em primeiro, mas precisa chegar. Lá em 1 Coríntios 9, 24, Paulo está dizendo assim: no estádio todos correm, só um leva o prêmio. É verdade, todos correram, só um leva o prêmio. E Paulo diz: corram como aquele que vai alcançar o prêmio. Paulo diz assim: corre como o último. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: corra como aquele que vai alcançar o prêmio. Corra o melhor que você puder. Mas a grande bênção do reino de Deus é que enquanto no mundo material só vai alcançar o prêmio primeiro que chega lá na linha de chegada, no reino de Deus, para você alcançar o prêmio, você precisa chegar. Deus não está muito preocupado se você vai chegar em 11º, em último. O irmão Braulino chegou ontem cedo. Deus não está muito preocupado se nós vamos chegar daqui 2, 3 anos. Eu espero que eu demore um pouquinho mais para chegar nesse aspecto. Deus não está muito preocupado se você vai demorar mais 5 anos para chegar. Né, irmã Maria? Pode demorar mais uns 10 anos, né? Se der para caminhar, tá bom, né? Pode demorar mais uns 10 anos, mais uns 15, depende. Deus não está preocupado, não vai perder. De quem chega primeiro não tome o prêmio do outro. O prêmio que Deus tem para a sua vida está reservado para você, tem o seu nome, querido. Aliás, a palavra de Deus diz que quando nós chegarmos no céu, o Senhor vai nos dar uma pedrinha branca, e quando nós virarmos a pedrinha, vai aparecer o nosso novo nome, nossa nova identidade, completa, plena, restaurada, abençoada. A palavra do Senhor diz que quando nós chegarmos na linha final, nós seremos coroados de glória. Amém, queridos? Vai haver uma cerimônia da vitória, vão cantar o hino nacional do céu, querido. Quer saber qual é o hino nacional do céu? Temos que chegar lá para saber, não sei não, tem vários. Eu gosto de alguns. Eu gosto de alguns hinos nacionais do céu. Mas tem vários. Mas nós vamos ter uma cerimônia da vitória. Você vai ser laureado. Você vai ser colocado sobre a sua vida uma coroa. A coroa da glória, a coroa da vitória, a coroa dos vencedores. Amém, queridos? E o Senhor, os seus anjos, estarão aplaudindo a sua chegada, querido. Porque há uma festa no céu. Houve uma festa no céu no dia que você se arrependeu. Haverá uma festa no céu no dia em que você completar a sua vitória. Aonde está escrito isso na Bíblia, pastor? Está escrito na Bíblia que Deus não tem prazer na morte do ímpio que morre. Porque o ímpio não vai cruzar a linha de chegada, querido. Só por isso. Deus tem prazer naquele que morre nele. Porque sabe que vai chegar diante do autor da fé. Vai chegar naquele lugar premiado. Vai chegar na bênção que Deus tem para ele. Na meta final nós temos a coroa da vida, a coroa incorruptível, a coroa da justiça, a coroa da glória, a coroa de glória. Até para os pastores vai ter coroa, pastor. Até os pastores vão receber uma coroa quando chegar lá. Lá em 1 Pedro 5,4, o apóstolo Pedro diz que os pastores vão receber uma coroa diferenciada também. A palavra do Senhor diz que aqueles que amam a volta do Senhor vão receber uma coroa, coroa da justiça. Aqueles que ganham almas, que amam ganhar almas para o Senhor, vão receber uma coroa, também diferenciada. Olha que interessante, como Deus lida com isso. Mas todos nós receberemos uma coroa incorruptível. Os nossos amigos aí ganharam uma medalha de ouro, daqui a pouco essa medalha não vale mais nada. Mas aquele que vencer, aquele que chegar do outro lado, receberá a coroa da vida eterna. E nunca mais terá que passar pelas mesmas coisas que passou neste lugar. Nunca mais terá que passar pelos mesmos sacrifícios que passou. Porque ali sim haverá um tempo de alegria perpétua, um tempo de bênçãos perpétua, um tempo de vida completa com o Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz que nenhum choro, nenhuma lágrima, nada, absolutamente nada, haverá naquele lugar que possa nos atrapalhar da comunhão com o Senhor. É uma corrida, queridos, uma corrida. Não é uma corrida contra o relógio, não é uma corrida contra o seu irmão, não é uma corrida contra o diabo, é uma corrida para os braços do Pai. Corramos com confiança, corramos com alegria, muitas vezes tropeçando, ralando o joelho, muitas vezes ralando o nariz, muitas vezes passando por situações que nós não gostaríamos de passar. Mas não pare a sua caminhada. Deixe Deus continuar operando sobre a sua vida. E você alcançará o prêmio que está proposto para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé?
Vamos orar. Quem sabe, querido, você tem tantas promessas de Deus para a sua vida. E nessa semana, nesses dias, você pode ter sido impactado com algumas dificuldades. Você olhou para a medalha de ouro, mas olhou para o problema. Você olhou para a bênção, mas também olhou para a dificuldade. E quem sabe até mesmo o inimigo, o comentarista maldoso, né? Esse cara não é nada, isso não vai a lugar nenhum, isso não chega a lugar nenhum. Sabe aquele comentarista maldoso que só te deprecia? Que diz que você não merecia estar competindo, que diz que você é um inútil, que diz que você não chega para nada. Sabe, tem um monte de comentarista maldoso, igual na televisão. Mas já se viu esses atletas aí? Já se viu geração fracassada? O que está assim de gente para jogar você para baixo. Está assim de gente invejosa para tomar a tua bênção. Quem sabe você nesses dias ouviu muito isso. Ouviu mais a voz daqueles que te detonam, que querem ver o teu mal, do que a voz do Senhor que te ama e quer o melhor para a sua vida. Eu não sei, querido, como é que está o seu coração. Uma coisa eu sei. Deus está reavivando na sua mente e na sua alma hoje as promessas que Ele te fez. E se você pode experimentar viver essas promessas, se você for capaz de olhar para essas promessas, olhando para o autor e consumador dessas promessas, o autor da sua fé, que é Jesus, Ele vai te ajudar e capacitar para que você vença cada um dos obstáculos que você tem que enfrentar. Às vezes, queridos, nós queremos dar uma volta no obstáculo. Às vezes nós queremos passar de uma forma mais fácil pelo obstáculo. Mas ao passar pelo obstáculo, você é capacitado para merecer a vitória. Então enfrente o que você tem que enfrentar. Deus não permitiu que você tivesse que enfrentar um obstáculo se Ele não te capacitasse. Deus não te permite que você enfrente uma prova para te reprovar. Se você tem que enfrentar algo na sua vida, um obstáculo, uma dificuldade, saiba que o Senhor é contigo. Ele é quem opera. E no final da história, Ele quer que você compreenda que tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Até o obstáculo mais difícil, mais intransponível aos seus olhos, até a dificuldade que você menos imagina a condição de por onde alcançar alguma coisa. Deus, no final da história, se você é capaz de crer e é capaz de caminhar na direção que o Senhor está te impulsionando, Deus no final da história vai mostrar para você que tudo, absolutamente tudo cooperou para o teu bem. Então não desanime, não desista da caminhada. Não sei quanto tempo você já andou, eu não sei quanto tempo ainda falta para você andar, mas independente do tempo, independente de onde você tenha chegado, continue andando, continue, não desanime, porque a vitória virá para aqueles que perseveram no Senhor. Pai, nós te louvamos e te exaltamos nesta noite, Senhor. Tu conheces o coração de cada um de nós aqui, Senhor. O Senhor sabe quais são os nossos temores, o Senhor conhece, ó Deus, as nossas limitações, o Senhor sabe, ó Deus, como nós nos amedrontamos diante de dificuldades, diante de obstáculos, diante de situações que aos nossos olhos parecem ser impossíveis de serem transpostas, ó Deus. Mas o Senhor é o Deus que nos chama para uma caminhada. O Senhor é o Deus que nos impulsiona a caminhar pela fé. O Senhor é o Deus que opera sobre as nossas vidas. O Senhor é o Deus que trabalha, Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor trabalha para aquele que nele espera. Por isso, Pai, nós colocamos agora nas Tuas mãos cada uma das nossas causas, cada um dos obstáculos que nós precisamos transpor, Senhor. Só o Senhor sabe, Pai, a luta e o sacrifício que este irmão ou esta irmã tem enfrentado, Senhor, para alcançar algum objetivo na sua vida pessoal, para alcançar algum objetivo na sua vida profissional, para alcançar algum objetivo na sua vida familiar, no seu relacionamento conjugal e até mesmo na caminhada com o Senhor. Só o Senhor sabe, Pai,
Às vezes em que esta pessoa chora sentada, sozinha no seu canto, Pai, diante das dificuldades que tem que enfrentar. E o Senhor nesta noite é aquele que nos toma pelas mãos. O Senhor nesta noite é aquele que nos dirige e nos impulsiona. O Senhor nesta noite é aquele que coloca-nos para caminhar num caminho para o qual o Senhor já sabe de antemão que nós podemos alcançar a linha final. Então, Senhor, sustenta neste dia em nome de Jesus. Coloca a Tua mão poderosa, Senhor, sobre as dificuldades dessa semana que entra. Coloca a Tua mão poderosa, Senhor, sobre o alvo, sobre o objetivo que o Teu servo, a Tua serva tem esperado de Ti. Ó Deus, não deixa desanimar, não deixa ficar prostrado. Não permita, Senhor, que o Teu servo, a Tua serva, despreze, Senhor, o momento que está passando. Ou ainda, Senhor, venha pegar atalhos, ou até mesmo desviar do caminho. Mas ajuda, Senhor, fortalece. Se for necessário, dá um sonho nessa madrugada. Se for necessário, dá um alento. Se for necessário, diminui o tamanho do desafio. Mas, Senhor, ajuda, Pai, para que todos possamos juntos alcançar a linha de chegada e possamos ouvir a maravilhosa palavra: vinde benditos de meu Pai, para possuir a herança que já estava programada para vós. Para que possamos todos juntos glorificar o Teu santo nome, Senhor. Por isso, ó Deus, eu oro nesta noite, se há alguém no nosso meio passando por uma prova, se há alguém no nosso meio passando por uma circunstância que aos olhos humanos não tem saída, Senhor, se esta pessoa tem pensado em desistir, Deus, em nome de Jesus, muda, Senhor, este pensamento, muda, Senhor, essa circunstância, Pai, e o Teu servo, a Tua serva, alcance a vitória completa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe.